Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Hoje vamos tecer sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 14 a 17. Suicídio e a loucura. A calma e a resignação auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são divididos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria, mesmo os revés e as decepções que desesperam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiram. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que poderemos chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só desespera se não vê termos para seus sofrimentos, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade é simples dúvida sobre o futuro. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral quando se veem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que ele nada tem a esperar depois da morte, não a conduzem a essas consequências de que, senão infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar, que lhes poderiam dizer, para disso desviá-los, que compensação poderiam lhe oferecer, que esperança poderiam lhes dar. Nenhuma coisa senão o nada, de onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas. O pensamento do suicídio é aqueles que se fazem seus apóstolos assumam sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação, que afastam naturalmente do pensamento do suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, outro resultado, também positivo, e talvez mais determinante. Ele nos mostra
os próprios suicidas, vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem abreviar sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser senão temporário ao invés de eterno, não são menos terrível de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse, tentando a partir daqui antes de ordem de Deus. O Espírito tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos, a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava. Quase se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana, se crê em se matando e ir mais depressa para o céu, porque o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo, aos objetos da sua afeição, que esperava ali reencontrar, de onde a consequência que se o suicídio, não lhe dando senão decepção, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável, e pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes, comparando-se, pois, o resultado das doutrinas materialista e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio. Vemos que a lógica de uma a ela conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Vou ler um trechinho aqui do nosso livro dos Espíritos a respeito do suicídio. Desgosto da vida, suicídio, da parte 4 do livro dos Espíritos, capítulo 1. A pergunta é a número 944. Tem um homem o direito de dispor da sua vida? A resposta: não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Não é sempre voluntário o suicídio? A resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Eu vou ler também um trechinho da nossa Minuto de Sabedoria para poder finalizar. Procure dar mais que puder. Uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso, e você há de se sentir em seu coração a grande verdade. É muito melhor dar do que receber. Ainda não percebeu isto? Experimente então. Ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater a porta com as mãos cheias de alegria. A maior felicidade que você possa conhecer em sua vida, a felicidade de dar. Então, meus irmãos, eu convido vocês para nós encerrarmos essa leitura do Evangelho, que possa essa leitura entrar nos seus lares, entrar nos seus corações, e que possa Deus nos abençoarmos para seguirmos seguindo em frente na nossa evolução, e que possamos, através de todas esse processo que estamos vivendo, que a gente possa servir de lição e nos ajudar a crescer moral e espiritualmente. Então, eu convido a vocês a levar um pensamento a Deus e a Jesus, e que Deus possa nos abençoar nesse momento, e que tenhamos um futuro melhor do que estamos hoje. Deus, nosso Pai, Jesus bondoso e amado Mestre,
guias e mentores espirituais, que possam abençoar as pessoas que tanto necessitam, que estão ouvindo nesse momento a leitura do teu Evangelho, que possa essa leitura fazer as pessoas raciocinarem, aquelas que tanto necessitam de paz, de amor, que possam encontrar através dessas palavras o teu amor, a tua luz, a tua paz, que possa essas pessoas que pensam que a morte é tudo, que a morte é a solução, mas que elas possam raciocinar e ver que a vida tem sentido, que a vida, na realidade, é quando nós partimos desse plano para o plano espiritual. Que ela possa ter paz, possa ter amor, que consigamos a nossa paz interior, que Deus possa estar sempre junto de nós, em todos os momentos da nossa vida. Te pedimos também que possa abençoar e fluidificar as águas que estão sobre as mesas, onde estiver um copo d'água, onde estiver uma garrafa com água dentro das geladeiras, que possa ali ser fluidificado e ali colocar os medicamentos necessários para cada um de nós. Que Deus e Jesus possam nos abençoar, que possamos ter um final de domingo abençoado e iniciarmos essa segunda-feira com muita paz, com muito amor, com muita bênção. Que possamos ter uma semana repleta de amor, de paz e felicidade. Que Deus possa estar sempre junto de nós e que assim seja.